Então, um cachorrinho come cocô. A gente percebeu isso e é nojento. De onde ele tirou essa ideia? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Como é que eu posso resolver esse problema? Vamos falar disso ao longo desse vídeo e vamos tentar encontrar soluções. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e esse é o meu canal Amigo dos Bichos. E hoje nós vamos falar de coprofagia. Coprofagia é um nome enorme que identifica esse problema do cachorrinho que come as suas próprias fezes, ou as fezes de outros cães ou de outros animais. Para combater esse problema, que é uma síndrome, ou seja, é um problema complexo que tem várias origens, que causa sempre os mesmos problemas, independente da origem, mas como existem várias origens, existem também várias formas de combater e vários tratamentos. Vamos atacar isso tudo, mas antes de mais nada a gente precisa entender o cachorrinho, entender por que essas coisas estão acontecendo. E existem vários motivos que podem atuar simultaneamente ou não. Então é importante entender, na fisiologia do cachorrinho, que os odores e os gostos que o cachorrinho sente têm uma significação diferente do caso do ser humano. O cachorro é atraído por odores fortes. Então é a intensidade do odor e do gosto que atira o cachorrinho. Por causa disso que ele corre atrás de uma carne já um pouco passada, um bichinho que morreu e que ele encontrou, interessa a ele, sem falar das dejeções de outros animais. Ele é especialmente atraído pela dejeção, pelos dejetos de gatos, que são carnívoros essenciais, então a dieta é especialmente proteica e isso sai também nas fezes. É atraído pelas fezes de cavalos, mesmo fezes do ser humano. Um outro aspecto a levar em consideração também é a relação das fezes e da urina com o estatuto do cachorro, o estatuto social do cachorro. O cachorro utiliza as fezes e a urina para demarcar o território e para se comunicar com os seus congêneres. Então, no passeio, quando ele encontra um cocôzinho de um outro cachorro, ele vai diretamente cheirar para ter novidades. Ele tem a identificação do cachorro, um pouco como se fossem as redes sociais, tá? Ele compartilha, ele identifica, só falta dar o like. É uma forma de comunicação e uma forma de demarcação. Então, a urina e as fezes têm esse papel. Aliás, eu queria pedir para vocês para sentar o dedo no like e seguir a gente se inscrevendo no canal. Obrigado. Principalmente, para fazer uma correlação com o problema da coprofagia, deve-se levar em consideração que um cachorrinho, ele aprende com a mãe desde muito cedo a ingestão dos excrementos. Você tem que saber, e um criador experimentado já sabe, que um filhotinho, quando ele nasce, ele não tem a musculatura da micção e da excreção desenvolvida, ele precisa da mãe para conseguir urinar e defecar. E a mãe o ajuda lambendo e massageando a região em torno dos órgãos excretórios. E isso se dá até as primeiras 3 semanas de vida do cachorro. Enquanto ele continuar absorvendo 100% o leite materno, ele vai continuar tendo necessidade desse auxílio da mãe, que aliás tem também a função de manter a toca limpa, manter o cantinho dos filhotes limpo, o que permite que um predador não encontre, por exemplo. Somente depois que ele começa a provar o alimento exterior, é que a mãe para de limpar o filhotinho. Então ele aprende com a mãe, ele vê a mãe ingerindo os excrementos, e na sua primeira idade. Isso tem a sua importância, quando nós falarmos de como combater a coprofagia. Quanto às causas da coprofagia, eu divido esquematicamente em 3 famílias diferentes. A primeira são causas de ordem patológica, ligadas a doenças que em si são muito mais graves do que o sintoma da coprofagia ele mesmo. É sempre bom levar o filhotinho a um veterinário de forma que ele possa despistar o risco dessas doenças. Patológico, problemas de ordem hormonal, problemas ligados ao pâncreas, síndromes de mal absorção e principalmente parasitóides intestinais, são os casos mais frequentes, que podem ser resolvidos com vermífugo, mas mais uma vez ao veterinário de fazer o diagnóstico diferencial e encontrar eventualmente o problema e o seu tratamento de forma específica. A segunda família é a família de causas de ordem fisiológica. Nas causas de ordem fisiológica, a gente encontra deficiências nutricionais, uma dieta muito pobre que pode levar ao fato do cachorrinho precisar compensar de alguma forma e ele acaba encontrando nos excrementos uma forma de reaproveitar o que já foi aproveitado. E esse é um risco que acontece, é um risco real. Quanto a outra hipótese que existe na bibliografia, eu não acredito muito, mas ela existe, então vamos citá-la. É o fato de o cachorrinho ter uma dieta muito rica e muito palatável. Se é muito rica e muito palatável,
palatável e existe o risco que o excesso de palatabilidade e de digestibilidade, riqueza em nutrientes, acabe saindo nas fezes por excesso. Então o cachorrinho utilizaria as fezes, já que ainda é palatável e ainda existem nutrientes. Eu acho que o bom senso diz que, já que ele comeu muito bem, ele está muito bem e não custa nada esperar a próxima refeição onde ele vai ter ração. Então eu não acredito muito nessa hipótese, mas ela existe e ela está citada. Enfim, o que eu considero mais importante são as causas de ordem comportamental. Nós estamos já no campo da etologia. Tem o instinto puro e simples. Um cachorro, por instinto, ele pode eliminar as suas fezes de forma a instintivamente esconder a sua presença de predadores quando ele está um pouco estressado e em casos em que o instinto é muito forte. Existe também uma outra causa ligada ao comportamento que é adquirida, que é o tédio. O cachorro que se entedia, ele passa o dia sozinho, não tem o que fazer, não tem muito brinquedo, tá lá, acabou de fazer o cocôzinho, o cocô tá lá do lado dele, tem um cheiro forte que atira ele vai ver, acaba pegando, levando de um lado para o outro, a textura é macia, tá quentinho, então ele acaba engolindo e isso vira um hábito e as bases estão instaladas para que a coprofagia se torne um verdadeiro problema. Tem também o risco de déficit de atenção, ligado também ao comportamento. Déficit de atenção quando a gente não dá atenção ao cachorrinho, e o cachorrinho tenta encontrar formas de chamar a atenção, de uma forma um pouco subliminar. Não é como se fosse o ser humano, mas esse caminho pode acontecer. E ele encontra uma forma de chamar a sua atenção quando ele faz um cocôzinho fora do lugar e todo mundo reclama, ou pior ainda, quando ele ingere o cocôzinho e causa um rebuliço na família. É aquele esquema de falem mal, mas falem de mim. Então ele é uma forma que ele encontra para tirar a atenção. Tá? Esses já foram casos descritos e isso pode acontecer mesmo com uma certa frequência. Enfim, ainda ligado ao comportamento, é o aprendizado de forma errada. O cachorrinho que percebe que quando ele faz o cocôzinho dele, todo mundo se ativa, limpa tudo, tira tudo e ainda leva uma bronca quando tá errado o cocôzinho. E ele pode chegar à conclusão de que fazer cocôzinho é errado, mas ele não pode parar de defecar. Então, o que ele faz? Assim que ele faz o cocôzinho dele, ele tenta fazer sumir o cocôzinho. A única forma que ele tem de fazer sumir o cocôzinho é engolir. Então o fato dele ter compreendido de forma errada o que você espera dele. E esse tipo de mal entendido pode acontecer mais frequentemente do que o que a gente pensa. Então essas são as causas. Agora, como é que a gente vai resolver esse problema? Existem várias formas citadas. Na minha opinião, nenhuma delas funciona de uma forma muito objetiva. Então você pode encontrar métodos que funcionam com um cachorro que não vão funcionar com outro. A variação é individual e alguns eu nem acredito, embora eu prefiro outros, eu vou deixar por último o que eu prefiro. E vou começar pelos sprays que você coloca, se vendem em pet shop, que você coloca nas fezes e espero que o cachorrinho coma para que ele perceba que mudou o gosto, então é amargo ou ácido, então ele não gosta. Isso é uma variação individual. Como eu disse, a questão é forte ou fraco e não gostoso ou não gostoso, então tem muito cachorro que não tá nem aí para spray e manda ver. Também eu não gosto muito da ideia de fazer como se fosse uma pescaria, sabe? A gente pega o cocô, deixa ele lá, esperando que o cachorro passe. Você viu o cocô, você tira ele. Existem medicamentos por via oral que podem ser dados, ou comprimidos, ou um pozinho que você espalha em cima da comida, que também alteram o sabor dos excrementos. Entra mais ou menos no mesmo esquema, com a vantagem de você não ter que manipular as fezes, já que você dá para o cachorro ingerir o medicamento. Existem métodos verdes também, métodos que são mais progressistas, que falam do abacaxi como se fosse uma fruta milagrosa que faria o cachorro desistir de comer as fezes pelo fato de conter um produto chamado bromeline, que sai nas fezes e altera o sabor também. Então entra mais ou menos no mesmo esquema, de uma forma um pouco mais suave. Uma outra coisa que pode funcionar, especialmente nos casos de tédio, é aumentar o enriquecimento ambiental. Não apenas dando outros joguinhos, outros brinquedos para o cachorro de forma que ele se ocupe, mas também ocupando o cachorrinho com jogos, com brincadeiras, estimulando ele mais, guardando-o perto de si, dando mais atenção a ele, em suma. E isso é uma coisa que pode funcionar bem. Uma solução que resolve o problema, sem dúvida alguma, mas eu posso entender que seja difícil para todo mundo, é a ideia de retirar as fezes assim que elas são produzidas. Uma vez que o cachorrinho faz o cocôzinho e que você viu que o cocôzinho está lá, você tira e ele não vai comer. Você resolve o problema na raiz, mas às vezes não é fácil. Para facilitar, inclusive em criação, o que eu proponho, o que eu preconizo e o que eu utilizo, no meu caso mesmo, é o seguinte: você dá a alimentação do cachorro, de todos os reprodutores, de todos os cães, você espera
10 a 15 minutos e você retira a alimentação. Aí você sabe que o cachorro comeu nessa hora, evita a história do cachorro que fica com a comida à vontade ao longo do dia inteiro e que acaba fazendo cocô à vontade ao longo do dia inteiro, já que ele come um pouquinho agora, um pouquinho daqui a 2 horas, um pouquinho daqui a 5 horas de novo. Com isso não existe problema. O cachorro come 1 ou 2 vezes por dia e logo depois ele tem vontade de ir ao banheiro. Então, como você acabou de fazer a rotina de alimentação, você começa, 15 minutos depois, a rotina de limpeza das fezes. Então você retira as fezes e você diminui drasticamente o risco de coprofagia, porque o cachorro não passa o dia ao lado das suas fezes. Tem quem diga também que é muito bom tentar alimentar longe do local eleito para que ele faça o seu xixizinho e cocô. Isso para quem mora em apartamento, por exemplo, ou em casa, e que tem um cantinho para ele fazer as necessidades dele. Que esse cantinho seja longe do cantinho da alimentação. E, enfim, uma coisa que é ligada à educação do cachorro, e que tem a sua importância, mais uma vez ligada ao comportamento, é a ideia de utilizar o reforço positivo. Não dá bronca quando o cachorro erra. Você viu que ele está comendo cocô? Não dá bronca nele. Você viu que ele fez o cocô no lugar errado? Não dá bronca nele. Você dá um prêmio para ele quando ele faz bem. Ignora quando ele faz mal. Se você der bronca nele e ele for um cachorrinho bonzinho, ele pode entender que ele está fazendo alguma coisa de errado quando ele faz cocô, como eu disse. E aí, ele pode tentar fazer sumir esse cocô e vai estimulá-lo à coprofagia justamente. Enfim, um detalhe que pode ter sua importância também, dando continuação ao que eu acabei de falar, é a ideia de não limpar na frente do cachorrinho. Você tira o cachorrinho para um outro cômodo e aí você limpa o local. Se você limpa na frente do cachorrinho, você mostra ao cachorrinho que você está tentando sumir com o cocô. E aí ele pode também entender que ele pode querer te ajudar a sumir com o cocô e ele some do jeito dele. Então são essas as premissas de base, não tem nada de muito especial, mas são coisas que podem ajudar a resolver o problema de coprofagia. Enfim, para falar um pouquinho da coprofagia cruzada, aquela fixação que os cães têm, de uma forma geral, com pouquíssimas exceções, pelos excrementos de gato, de cavalo, de seres humanos, vai na fazenda e vai direto no cocô do cavalo, para evitar esse tipo de coisa, precisa de uma educação rígida, quase profissional, ou de um adestramento, porque vai realmente contra os instintos dele para esse tipo de atitude. Vocês vão precisar de um auxílio profissional se quiser lutar contra isso, diferentemente da coprofagia dos seus próprios excrementos ou de outros indivíduos de outros cães. Eu queria pedir o like de vocês, porque esse like expressa um apoio que vocês têm ao nosso canal que está crescendo, e a inscrição de vocês ao canal também reforça e vai permitir ao YouTube de melhorar as condições que ele dá para que nós trabalhemos. Nós vamos poder começar a fazer lives, uma vez que nós atinjamos uma certa quantidade de inscritos, uma aba comunidade também, onde a gente vai poder trocar de uma forma muito mais fácil, e de qualquer forma, sem o apoio de vocês, nada disso é possível. Então agradeço o apoio de vocês e digo até breve para um próximo vídeo.